Capítulo 8 de Atos, seja muito bem-vindo à nossa leitura de Atos, hein? Hoje, Atos 8, em nome do Senhor Jesus, sendo que estamos lendo, né? Aqui, você que já é meu parceiro aqui de leitura, meu companheiro de leitura, estamos lendo um capítulo por dia da Bíblia, né? Já lemos Provérbios, já lemos aqui Mateus, Marcos, Lucas, já lemos aqui o livro de Salmos, uma boa parte. Estamos agora aqui já adiantados em Atos e assim, dependente do tempo que você está assistindo aqui, talvez já está até a Bíblia toda, já foi lida aqui juntos, aí você vai lendo e vai acompanhar. Hoje é Atos 8, nós vamos falar um pouco da perseguição da igreja, porque a igreja é perseguida, né? Assim como Cristo, ele foi perseguido, a sua igreja ela também é, né? Nós vamos ver a primeira perseguição à igreja, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, quando houve a perseguição contra a igreja, com exceção dos apóstolos, né, que já eram firmados na rocha, os demais, os cristãos, os novos convertidos se dispersaram, né? Versículo 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Esse pranto aqui, o Estevão, nós lemos no capítulo anterior, né? Se você estava comigo aqui, estava até me esquecendo. Coloca aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está me acompanhando, tá bom? E faz essa aliança, vem ler a Bíblia todo dia comigo, 10 minutinhos aproximadamente, tá? Vamos lá, versículo 3: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os nos cárceres. Olha o Saulo. O Saulo se transformou num grande perseguidor. O Saulo se transformou numa grande ferramenta e um grande instrumento de Satanás, perseguindo as igrejas. E a história de Paulo, nós vamos ver principalmente a sua conversão no capítulo 9, daqui a pouco. Você aprende que para Deus, ele pode pegar o lixo e fazer virar luxo. Ele pode pegar a maldição e fazê-la se transformar em bênção. Paulo, você está vendo aqui comigo aqui, ele era um instrumento de Satanás. E ele se transformou pelo poder de Deus, pela bondade, misericórdia e conversão de Deus, num dos maiores ganhadores de alma que a terra já viu, né? Diz assim o versículo 4, vamos lendo, hein? Felipe prega em Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O Filipe chegava, a unção de Deus era tão forte na vida dele, que os espíritos iam gritando, correndo, porque o poder de Deus, aonde o poder de Deus chega, há uma revolução, há um reboliço muito grande. Que bacana, né? Que legal. Esse é o Deus que nós servimos. Agora nós vamos ouvir do Simão, o mágico, né? Esse homem aqui, ele vai se interessar pelo dom de Deus, mas ele quer comprar com dinheiro. E o dom de Deus não se compra. O dom de Deus se conquista com muito esforço. O dom de Deus se conquista com muita entrega, com muita busca. Mas ele queria comprar, né? Olha o que diz a palavra. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, né? Um grande profeta, entre aspas, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ele iludia as pessoas, pensavam que ele era um grande profeta. Aderiam a ele porque havia muitos iludia com as mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados.
assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e os grandes milagres praticados. Esse Simão, que era o mágico que iludia o povo, aparentemente se converteu, teve uma oportunidade, começou a buscar a Deus, ali de uma maneira mais rasa, ia seguindo a Filipe e vendo os prodígios, milagres, né? Aí olha que interessante, ó. Pedro e João em Samaria. Olha o que vai acontecer quando ele vê os dois aqui, ó. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebesse o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, esse Simão é o mágico, que se converteu ali, entre aspas, ali no início, tá começando a ter a sua história com Deus, né? Vendo Simão, que pelo fato de imporem as mãos os apóstolos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, olha que interessante, propondo, concedei-me também para mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba também o Espírito Santo. Eita Deus! O Simão viu aquilo, ficou doido, falou, não, eu também quero esse poder. Quanto vocês querem que eu te pague para esse poder de eu impor as mãos e o Espírito Santo descer? Como que eu faço? Ele ficou ali, olha o desenrolar dessa história, ó. Pedro, no versículo 20, tá? Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Dom de Deus não se compra. Dom de Deus não se compra. Anota esse versículo aí. Se você está com a tua Bíblia, anota. Se não está, preste atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, muita atenção. E ele fala assim no versículo 21. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te. Olha Pedro liberando uma palavra para salvar aquele homem. Arrepende-te. Se arrependa, rapaz. Pois da tua maldade roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Ele falou, não, por favor, peça para Deus para não acontecer nada disso comigo. Aí o Pedro fala assim, ó, eles, porém, havendo testificado, falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eles falaram assim, ó, a palavra foi lançada, não é a nossa oração que vai fazer isso mudar, vai ser você se arrepender. Ele deixou a palavra para ele, falou, se arrependa, porque com certeza você será muito abençoado, mas precisa de arrependimento, né? Aí ele continua aqui no versículo 26, Felipe e o eunuco. Agora nós vamos ver aqui da importância de ter alguém para explicar a palavra de Deus para a gente. O Felipe vai explicar para o eunuco e o eunuco vai ficar feliz da vida. Olha que legal, ó. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. O rapaz estava ali, esse eunuco, estava lendo a palavra, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Estava lendo a palavra do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha esse carro. Né? Ele foi acompanhando. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar?
e convidou Filipe para subir e assentar junto com ele. Olha que interessante. Ele falou assim: e aí, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: mas como que eu posso entender se eu não tenho quem explique? Aí o Filipe fez o que nós estamos fazendo aqui agora, sentou para meditar com ele, né? Aí o versículo 32, ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha para o matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é retirada. Então o eunuco disse para Filipe: peço que me expliques, quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha que forte. O Filipe falou: isso aí está falando de Jesus. O profeta estava falando que era Jesus que foi como uma ovelha para o matadouro, morreu por nós, foi crucificado para que a gente fosse perdoado. Começou a explicar Jesus para ele. E olha o que aconteceu, ó. Seguindo eles o caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui que tem água. O que impede que eu seja batizado? Porque eu creio, né? Eu quero ser batizado, eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero sepultar o velho homem e nascer de novo, o eunuco disse para o Filipe. O Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Olha, Deus se preocupando com uma alma, Deus fica de olho. Se você tem sede dele, ele está de olho em você para encher você e para te abençoar. Ele está de olho no nosso coração. Ele está de olho. Você não sabe o quanto que ele está feliz de nós estarmos lendo a Bíblia juntos aqui. Você não imagina. Aí ele diz, né? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo a caminho afora, cheio de júbilo. O Filipe desapareceu. Milagrosamente, misteriosamente, foi arrebatado e apareceu em outro lugar. Nós vamos ver ele em outro lugar daqui a pouco mais à frente. Deus, ele tem os seus mistérios. Tem coisa que você não precisa compreender. Você só precisa crer, tá bom? Porque isso é o poder de Deus. Aí o último versículo de hoje fala assim: mas Filipe veio achar-se em Azoto, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Glória a Deus, glória a Deus. Filipe, um instrumento de Deus, assim como eu estou sendo um instrumento para abençoar a tua vida. E amanhã eu quero você aqui, porque amanhã nós vamos ficar sabendo, sabe do quê? Da conversão de Paulo, do maior ganhador de alma que a terra já viu. Um grande evangelista que era um instrumento de Satanás. E a conversão dele vai falar muito comigo, com você e com a sua família, tá bom? Te aguardo aqui amanhã. Escreve aqui, ó. Até amanhã, bispo. Deus te abençoe. É um prazer estar lendo a Bíblia com você. Tchau, tchau. Até lá.